Baixe agora mesmo o aplicativo da Mundo TV. Ok, mais um programa de uvas e personalidades, hoje com uma personalidade que eu já há bastante tempo queria trazer ao nosso espaço para apresentar àqueles que seguem o nosso programa, Tony Inajar. Historiador, podemos chamar cientista, ligado à perícia policial e também à parte que nos interessa aprofundar esse conhecimento, que é a ufologia e a investigação no campo. Tony Inajar. Tony, obrigado por teres vindo ao meu programa. Ora, eu que agradeço, fico honrado com o convite. Para quem não conhece Tony Inajar, quem é Tony Inajar? Bom, eu sou um eterno curioso, desde criança, sempre fui mais curioso do que meus primos e familiares. Sempre gostei de mistérios em todas as áreas e leio sobre isso desde a infância. Isso, junto com a minha criação numa área rural, me levou a me graduar em veterinária, onde eu pude fazer também algumas pesquisas. Fiz algumas inovações em termos de intervenções cirúrgicas, criei algumas coisas que foram adotadas por meus professores na faculdade depois. E na ufologia eu sempre tive esse contato, fiz a minha palestra, a primeira palestra aos 14 anos, e tive um certo desvio da prática da ufologia a partir dos anos 80, e só reingressei a partir de 2005, quando houve um pouso de uma nave, dois pousos, aliás, na mesma noite, num sítio que a gente tinha em Antonina. A partir de então, fiz contato com alguns grupos de ufologia, acabei filtrando e permanecendo mais no grupo da revista UFO. Hoje eu faço parte de mais alguns grupos, mas naquela época somente nesse. E já no primeiro ano já passei a integrar o grupo de análise de imagens da revista UFO e passei a coordenar esse grupo, e junto com o Givaer, ele veio morar aqui em Curitiba, então eu convivi muito com o Givaer, convivo muito, e a partir disso passei a fazer também algumas pesquisas de campo, principalmente nos agroglifos, junto com o Givaer. O que me ajudou na ufologia é que eu também sou perito criminal há 28 anos, e dentro da perícia criminal eu me especializei, entre outras coisas, em fotografia forense. Tanto a parte de confecção das fotos, o entendimento da câmera fotográfica, a confecção de fotos técnicas e a revelação das imagens. Então eu compreendo todo o processo fotográfico. Isso me ajudou na análise das imagens, as quais eu venho fazendo já há 16 anos para a revista UFO. E como perito criminal, isso me ajuda na pesquisa de campo. Nos exames de locais de campo, eu tenho um know-how, uma expertise que me auxilia muito nessa questão de perícia de campo, de exames de campo, onde sobram vestígios, né? Locais de pouso, os agroglifos mesmo, né? Todas essas questões, para mim, se tornam um pouco mais fáceis por eu ter essa expertise. E nas entrevistas das pessoas, não é bem a minha área, mas como eu participo e acompanho várias investigações e converso muito com os investigadores e tudo mais, então eu também tenho um pouquinho de noção de que tipo de pergunta fazer, como fazer, que perguntas não fazer também, né? Tu estás numa posição fulcral de uma investigação quando se fala de manifestação extraterrestre, podemos chamar assim. Sim. Tu estás num ponto fulcral, tu estás naquele ponto no fiel da balança, tu tens know-how, tens a parte técnica, a parte científica, estás num organismo que é especialista em filtrar a veracidade. Nesse sentido, já te sentiste de alguma forma intimidado a não revelar essas informações? Não. Na verdade é o contrário, né? Sempre o pessoal me incentiva realmente a expor e a esmiuçar essas informações.
O que acontece, não vou dizer com frequência, mas acontece, é que algumas pessoas descreem do fenômeno. E aí, por mais que a gente apresente provas, ela diz assim, você é especialista e você viu isso, mas eu não acredito. Ou seja, elas não acreditam a priori, apesar de se apresentar as provas. Talvez as pessoas tenham, sei lá, medo de que aquilo seja real, algum receio pessoal, algum bloqueio pessoal, e elas se negam a aceitar o fenômeno, apesar de eu apresentar de um modo racional, né? Eu tenho uma especialização em metodologia da ciência, que me ajuda a analisar e expor isso. Tenho um mestrado em gestão ambiental, então eu sei como analisar e sei como apresentar os fatos sem fantasiar, sem colocar a minha emoção naquele relatório, naquele parecer técnico. E apesar disso, por exemplo, no caso dos agroglifos, eu digo, olha, são quase 30 pontos que destacam um desenho autêntico, um agroglifo autêntico, de um agroglifo falso. E apesar de eu dizer, olha, tinha isto, a pessoa ainda diz, mas eu não acredito. Digo, bom, então se a tua questão é crença, aí eu não posso fazer nada. Eu te apresento os fatos. Você aceita os fatos ou contesta os fatos. Mas negar os fatos não dá. Há uma situação também, quando estava cá o Gary King, recebemos o Gary King há uns 5 anos atrás, uma das coisas que ele comentou em relação aos agroglifos, que podes então confirmar, na região de Inglaterra é tão frequente que os locais já ignoram ou já não dão grande importância. Isso. Essa postura é de credibilidade perante o que vê, é de aceitação, ou de alguma forma é essa desconfiança que tu comentas? Olha, quando eu estive lá na Inglaterra, eu fui em 3 agroglifos, com o Gary King, né, e o Gevaert também. Eu notei 2 coisas, mais de 2, na verdade, mas uma delas é que a sensação que eu tenho, uma sensação intuitiva, né, nos agroglifos aqui no Brasil, é um tipo de euforia. Lá, essa euforia me dava uma sensação de coisa antiga, como se eu entrasse num sítio arqueológico mesmo, aquela sensação de antigo, dentro do agroglifo, isto. A outra, eu comecei a fazer as mesmas medições e análises que eu faço aqui no Brasil, ou seja, meço, faço croquis, vejo a orientação das plantas e faço medições de campo eletromagnético, enfim, tudo que eu possa mensurar, tudo que eu possa extrair de informação daquela formação. E eu fazendo isso, várias pessoas me abordavam, lá, ingleses, né, diziam, o que você está fazendo? Eu dizia, eu estou analisando, estou medindo, né, estou estudando aqui. Mas por que você faz isso? Isso é para ver que informações eu extraio disso. Eles dizem, nossa, que interessante, que estranho. Eles não aprofundavam, eles achavam estranho aprofundar. Eles achavam intrigante o fenômeno. Mas por que ir além disso? Praticamente essa é a pergunta. E aí eu comecei a perguntar, né? Mas o que você acha que forma isso daqui? E a maioria deles diziam, isso é formado por elementais, não por extraterrestres. E testemunhei, vi em vários agroglifos, as pessoas indo ao agroglifo para meditar, levavam peças de cristal, crânios de cristal, sentavam em círculos, enfim, ficavam meditando e conversando sobre esoterismo dentro dos agroglifos, que é uma visão bem diferente daqui do Brasil. Então, o que eu acho é que lá eles têm um outro jeito de ver, né, esse fenômeno. Há influências celtas nessa passagem de mensagem, porque tu estavas a descrever que, de alguma forma, eles vão meditar após a formação do agroglifo. O agroglifo
é um ponto onde se fez uma comunicação. É um canal aberto, que foi aberto, e ainda está ativo. Na hora da meditação, eles vão entrar nessa onda de meditação para que talvez, de alguma forma, haja uma troca de informação, de sintonia, de energia. Essa passagem, eles lá, tu sentes esses grupos ostracizados ou já há uma formação desses grupos como cultural, por isso é que eu falei dos celtas. Os celtas também tinham muito essa questão de haver locais, haver os menires, haver os monolitos, ou seja, havia locais de mensagem. Sim. Podemos dizer que essa mensagem passou dos monolitos para os agroglifos, houve um pulo tecnológico nessa cadeia de comunicação? Esses agroglifos na Inglaterra surgem muito próximos desses sítios arqueológicos, que lá tem dolmens, menires e tem muitos círculos. A gente conhece, Stonehenge. Stonehenge é é o mais famoso, lógico, mas não é o maior, né? Avebury, muito maior. Eu acho até mais interessante do que Stonehenge, em alguns aspectos. As pedras são maiores até. Tem o Círculo do Rei, também fui nesse outro também. Existem vários, na Escócia, dentro, na Inglaterra toda tem isso. E os círculos aparecem próximos, então pode ser que tenha este vínculo celta. Mas ele eu acho que ele passa pelas religiões antigas, né? Essa questão das pessoas irem lá fazer as meditações e tudo mais. E mais ainda, dos anos 70 para cá, houve um afloramento, um crescimento do esoterismo e desta resgate de religiões antigas, dos druidas, né? Eu também tive a oportunidade de ver um ritual druida dentro de um círculo de pedra, dentro do Círculo do Rei, eles chamam. E tinha um agroglifo próximo, por isso que eu estive lá. Então eles têm esse avivamento, o resgate da religião. E eu acho que isso está muito no inconsciente coletivo deles lá. Mas os círculos também são chamados círculos ingleses. Eles ocorrem no mundo inteiro há muito tempo. Por exemplo, um dos primeiros relatos que eu consegui coletar é de 815, quando o bispo de Lyon alerta o novo pároco da região de que as pessoas costumavam fazer rituais de fertilidade nos círculos que aparecem nas plantações. E também colhiam o trigo dali para fazer uma cerveja, uma beberagem qualquer, né, para rituais de fertilidade. E isso, o bispo dizia, isso é paganismo, então combata isso. Isso é um texto de 815, que aliás o Gary King desconhecia. O pessoal associa de 1628, se não me engano, 1600 e alguma coisa, em que aparece também a mensagem do diabo ceifador, ou do demônio ceifador, né, que faria os círculos na plantação também. Mas veja, já é antigo, isso na Europa já surgia e nem chamava tanto a atenção. As pessoas dizem, isso aí ou é coisa da natureza, ou é coisa de paganismo ou demonologia, ou alguma coisa. Uma banalidade. Já não lhes causava espanto mais, né? Agora vou apanhar esse gancho, como vocês dizem. Eu estava a ver um trabalho do Tony e a senhora Maria de Medeiros estava com ele, juntamente, não estava a falar da nova era de acesso ao nosso ser, haver uma introspeção para nos conhecermos a nós próprios, para haver essa leveza. E eu presumo que isso foi há 4 anos atrás. Houve algo que presumo que foi já há 4 anos atrás. Fazendo essa ligação entre esses rituais dentro do círculo, dentro dos agroglifos como um ponto de ligação entre um ente superior, podemos dizer que de alguma forma, como tu dizias e a senhora Medeiros, para a pessoa tomar um autoconhecimento do seu poder de ser mais leve, há uma aproximação desses seres para passar essa informação? Ou seja, nós estamos a dirigir para o nosso próprio círculo
para nós sermos mais leves ao tomar conta desse conhecimento. Ou seja, não é o agroglifo, não é o menir, não. É um conjunto de energias que, de alguma forma, nós sejamos a entrar em contacto com esse ponto em comum para sermos mais leves. Tu tinhas esse discurso há 4 anos atrás. Tu vês essa aproximação próxima? Essa informação que estavas a partilhar há 4 anos atrás. Tu vês esse destino, eu não digo destino como meta, acabou, não, como uma transição. Tu sentes a transição mais próxima? Sinto a transição mais próxima e vejo que existem mais de um caminho para que se chegue à iluminação, vamos dizer assim. Um deles é através de meditação, de esoterismo e espiritualidade. Não estou falando de espiritismo nem de religião, mas de espiritualidade. A espiritualidade é uma busca interna, pessoal, né? A religião é algo externo, né? É algo que alguém fala para você. A espiritualidade é algo que o teu interno fala para você. E existem coisas que são paradoxos que nos são colocados pela vida, que nos fazem refletir e com isso crescer. A ufologia em si, ela começou, digamos, a ufologia moderna com os avistamentos, com quedas de UFO, abduções, avistamento de seres e tal. Uma coisa bastante física. Mas já nos anos 60, aqui no Brasil, já com o General Ochoa, ele já puxou isso para a paranormalidade, com contatos telepáticos, e há uma linha que segue isto. Lógico que houve algumas derivações que eu diria, não como deturpações, mas caminhos mais enganosos, em que acabaram entrando por uma área mais mística, né? E aí passam a ver alguns comunicantes através de canais como seres especiais, seres mitológicos. Seria um messianismo, né? Vêm esses seres como messias trazendo mensagens e tal. Essa é uma parte que eu não gosto. Eu acho que esses avatares, eu vejo as mensagens e é sempre a mesma mensagem. Porque o planeta está se degradando, porque vocês têm que evitar as guerras, e a mensagem é sempre essa. Não sai desse clichê. Então, isso para mim eu descarto, não a priori, leio, mas basicamente eu descarto. Mas eu vejo o seguinte, o estudo da ufologia, passando aí pela parapsicologia, me fez ver que há um vínculo com a espiritualidade, né? Um vínculo muito forte. Tanto que aí eu fiz algumas palestras já sobre isso, mostrando que esse vínculo já vem de séculos, não é de agora, né? Porque a ufologia também já vem de séculos. E algumas pessoas ainda, se não a maioria, ainda tem relutância se não em aceitar, em compreender isso. O senso comum? O senso comum diz que a ufologia é física. E eu digo que a ufologia é mais espiritualista do que física. Ela se passa muito mais por lá do que nessas 3D aqui. Né? Entendi. Os agroglifos também. Então, voltando um pouquinho, eu já vi alguns canalizadores, alguns médiums, que apresentam notícias do contato de extras a nível de espiritualidade, né? São notícias muito interessantes, em que eles já se apresentam na sua forma, e inclusive ministram palestras, aulas, na sua forma original, na espiritualidade. Então, das minhas palestras, eu digo, o contato já ocorreu lá. Só eles não podem interferir aqui. Não é que não possam. Aqui nós estamos num período ainda de provas e expiações. Nós estamos em prova. É a mesma coisa que uma família vem visitar outra, né? E um dos elementos está na escola fazendo uma prova do colégio, uma prova escrita.
Eles não vão lá interromper a prova e dizer, nós viemos aqui te visitar. Eles esperam terminar aquela prova para se apresentar. Não é o momento de se apresentar. Por isso que se diz, quando o planeta der o salto, aí sim é o momento, porque daí deixa de ser um planeta de provas e expiações. Né? Nesse contexto, podemos dizer que nós somos crianças em crescimento. Nós somos a imagem de algo superior ainda em evolução. Eu não colocaria como crianças, eu colocaria que a gente está numa fase em que nós precisamos aprender muitas lições. Né? Para você poder exercer uma profissão, você precisa passar por todo um treinamento. Para que a gente possa não perturbar uma comunidade mais evoluída, você tem que adquirir os hábitos daquela comunidade mais evoluída. Se você pegar um homem das cavernas e colocar dentro de um senado, por exemplo, ele vai sair dando pancada em todo mundo. Ele precisa passar por todo um processo de educação. Nós estamos nesse processo. Entender. Né? Nós estamos sendo educados ou reeducados, né? Por isso provas e expiações, porque a gente fez algumas coisas erradas e disse, não, peraí, vocês precisam de uma lição. E nós estamos nessa fase, terminando talvez, alguns os que não terminaram aí vão para outros locais. E aí é que entra esse vínculo com a espiritualidade. Todos eles dizem, existem infinitos planetas praticamente na nossa galáxia e cada um tem o seu grau de evolução e eles estão também em níveis, frequências vibratórias diferentes. Então os que estão acima de nós vibram em outra faixa, por isso a gente não os vê. Mas eles conseguem, através da sua tecnologia, girando botões, eles conseguem baixar a frequência e se tornar visíveis caso eles precisem fazer algum estudo, alguma missão aqui. E aí entra esse vínculo com a nossa espiritualidade também, em que a espiritualidade está numa outra faixa de frequência, que é muito mais fácil para eles se comunicarem nessa faixa de frequência do que ter que baixar tanto para chegar aqui na 3D. Na sequência, podemos dizer que os deuses eram astronautas? Sim, com certeza. Desde que eu li eram os deuses astronautas, carruagens de fogo, né, numa tradução mais correta, eu entendi isto, né, e desde então eu venho questionando e aí religião alguma mais me serviu, né, porque aquilo que eles apresentam como anjos e a voz de Deus e manifestações de deidade, enfim, eu já vi que, para mim, aquilo é muito mais ufológico do que qualquer outra coisa. Para finalizar, António, assim, eu geralmente costumo fazer duas perguntas mais intimistas, tá? Qual foi a frase, o texto ou alguma máxima que de alguma forma te acompanhou em todo esse currículo, que já é conhecido, que tu queiras partilhar? Uma máxima, uma frase que sempre te acompanhou dia a dia. Nikola Tesla, pensem no universo em termos de frequência e vibração. É isto. Esta frase é o que, para mim, norteia a ufologia, norteia os agroglifos. E agora, um comum mortal conhece pela primeira vez o Tony. O que é que eles leem nos teus olhos? Essa pergunta é difícil. Talvez vejam curiosidade, né? Que eu tenha esse lado curioso. Né? Mas a nível de formação, a pessoa tens o profissional e tens o pessoal. Um comum mortal conhece o teu currículo. É muitas vezes inacessível, tá? Não é questão de ser estrela de cinema, não, estamos a falar de nível cultural, nível de bagagem, estudioso, etc. De alguma forma, o comum mortal faz uma distância por uma questão de respeito, correto? Mas quando te crias essa proximidade, o que é que eles leem em ti? Veja, muitos colegas de serviço e fora também me chamam de mestre.
Eu não gosto, eu me sinto um pouco incomodado com isso. Eu me vejo muito mais como um colega do que qualquer coisa como mestre. E eu acho que quando se supera essa barreira do mestre, né, dessa coisa do respeito, eu acho que sobra um coleguismo. É aquela coisa de fazer as coisas como parceiro, né? Não busco fazer as coisas com mestre, ou eu sou o superior, eu sou o que sabe. Eu sou aquele que aprende. Eu estou sempre aprendendo. Ou seja, como líder. Eu compartilho o meu conhecimento. Eu evito ser líder. Eu acho que todos têm o seu lugar de destaque. Eu não gosto muito de ter esse lugar de destaque. Eu acho assim, onde há um líder, há um rebanho. E eu não gosto do rebanho. Eu acho que todos têm um potencial para chegar lá, basta se debruçar, estudar, né? Então, eu não quero conduzir um grupo para chegar lá. Eu quero chegar junto com o grupo. Ou seja, ensinas o caminho das pedras, mas não os vais liderar. Propões que eles caminhem por eles próprios. Exato. Digo, olha, para passar por isso daqui, nós temos que fazer isso. Eu dou as ferramentas, né? Mas eu não gosto de ficar me destacando. Apesar de que destaca. Que é facto, o currículo já faz. É assim, a grandiosidade e a humildade neste grande senhor que é Tony Najar, que tivemos o privilégio de ter connosco aqui no Uvas e Personalidades. Tony, as tuas redes sociais vão passar aqui em baixo, tá, no rodapé. Contactos oficiais, tá, contactos oficiais para algum tipo de esclarecimento e muita documentação que ele tem a partilhar nas redes do YouTube e entre outros grupos de estudo que eu aconselho que vocês vejam, estudem, observem e assim esclareçam-se. Que assim está aqui um grande senhor, um grande currículo com uma porta bem aberta para aqueles que de alguma forma queiram ver algo mais, uma frequência ou uma vibração. Tesla, no final. Obrigado por nos terem acompanhado, Tony. Obrigado por teres vindo ao meu programa. Eu que agradeço. E aqui nos despedimos até um próximo episódio de Uvas e Personalidades. Obrigado.